Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Ruminar a raiva é como segurar um carvão aceso, na sua mão, com a intenção de atirá-lo no outro, mas na verdade, quem se queima é você. Então, a raiva é uma emoção muito intensa e quando nós não sabemos lidar, gera um monte de consequências, não é, para sua vida. E para lidar com a raiva, haja terapia. Verdade, Mi? A raiva, como você falou, por ser uma emoção intensa, ela às vezes causa o quê? Estresse, frustração, irritação, né? E ela está muito relacionada com o nosso sentido de lutar por algo, né? A Uhum, raiva vem muitas vezes para dizer, você está sendo injustiçado, alguém que você ama está passando por alguma coisa que não é correta, que você não gosta, né? Só que aí entra muito em diferenciar o sentir a raiva com tomar uma atitude com base na tua raiva, né? uhum. Desproporcional ao evento que está acontecendo. Isso mesmo. Eu acho que cabe bem aquela questão mesmo da neurologia, né, para a gente aqui nesse caso. Por quê? Porque nós temos, não é, a nossa visão que ajuda a observar e também a nossa audição. Para que essa audição seja completa e passe pelo córtex pré-frontal, assim como a imagem, antes Uhum. vai uma mensagem, não é, de um spoiler da informação para a amígdala. E a amígdala é um órgão muito rudimentar que o quê? Que vai Uhum. identificar a questão, ela é responsável por a defesa do nosso organismo. Ou seja, ela Uhum. vai começar a defesa do nosso organismo, não, perdão, do nosso corpo, enfim, do nosso organismo. Não é? Ela vai Uhum. responsável pela defesa. E ela vai desencadear um comportamento de luta, fuga ou congelamento. Só que às Uhum. vezes essa informação que ela leu não é de fato um perigo para você, mas você vai querer dar uma resposta assim. E se você aguardar um pouquinho, esse processamento de informação vai passar pelo nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos comportamentos, pelos Uhum. nossos sentimentos. E aí Uhum. você não vai dar uma resposta só com base nessa Ah, ameaça, você vai dar uma resposta com base numa leitura da realidade daquele momento que você está vivendo. Então, apesar de uhum. você ter o gatilho, se você souber, Uhum. não é, Uhum. respirar, esperar essa informação chegar, às vezes você vai evitar muito, muito problema. Então, eu acho que a primeira mensagem desse episódio é: não caia no spoiler que a amígdala passa por teu sistema. Verdade. Não caia nesse spoiler. Não dê resposta Uhum. sem esse processamento inteiro Uhum. acontecer de fato, não é, Karina? Uhum, exatamente, muito legal a explicação. E é verdade, porque assim, às vezes a gente não espera, porque a nossa emoção ela tem um pico, né? Então ela dá aquele, depois ela tende a cair um pouquinho, né? Quando ela começa a ser processada, então aí começa tipo, né? Talvez eu esteja exagerando um pouquinho, né? Talvez não seja exatamente assim que as coisas estão acontecendo. Uhum, Então, uma coisa que talvez aconteça, já tenha acontecido com você, comigo já aconteceu, acho que com a maioria das pessoas, que uhum, exemplifica muito isso, é você estar com raiva e você falar exatamente na hora que você está com raiva. Tipo, o teu pico de raiva, você, tipo, fala na hora que você está com raiva. Aí passa, assim, 20, 30 minutos, uma hora, e você, tipo, por que eu falei isso para fulano? uhum, Não tá de acordo com o que eu sinto, não tá. Nossa, eu falei que odiava, por exemplo, fulano. Eu falei que, né, trouxe um monte de coisas que eu sei que magoou essa pessoa. Por que eu fiz isso? uhum. Você fez isso porque você não deu um tempo para processar aquela tua emoção, para processar aquela informação, né? E você descarregou toda a tua raiva em cima daquela pessoa, né? Você deixou que a raiva te dominasse ao ponto que só a raiva prevaleceu naquilo, né? E passa um tempinho, às vezes, quando você está tomando banho ou que você se acalmou de alguma forma, e você começa a ficar triste, né? E sentir mal. Nossa, mas eu falei tanta coisa que não era legal eu ter falado, eu não deveria ter falado. E aí você começa a ter a noção da importância que é você parar um pouquinho na hora que você está com raiva e, às vezes, sei lá, sair do ambiente, jogar uma água na cara, respirar,
né? A hora da raiva, do pico da raiva, nunca é um bom momento para falar, né, Mi? Uhum. Sem dúvida, eu acho que tem dois questionamentos aí para você fazer nesse pico da raiva. Qual é? Uhum. Primeiro, tá? Essa é uma guerra que eu quero lutar? Ah, isso Por passa. quê? Porque às vezes não é uma guerra que você quer lutar. Tipo assim, bate nos teus princípios e valores, mas às Uhum. vezes não é preciso lutar essa guerra. Você pode o quê? Uhum. Esperar a, né, a poeira baixar e falar com assertividade depois, não é? E Uhum. não de fato enfrentar uma guerra, porque quem assumir guerra com todo mundo, daqui a um pouco vai ser um país em ruínas, não é? No caso, você Fato. estará em ruínas, não é? Emocionais, com uma sobrecarga emocional gigantesca em cima de você. E eu acho que a segunda ideia é o quê? Se perguntar, eu falaria isso para a pessoa daqui 2 horas? Uhum. Eu falaria isso para essa pessoa daqui 2 dias, daqui 30 dias, daqui 6 meses? Uhum. Não, não faz sentido que eu fale isso para essa pessoa. Até porque geralmente, quando você tem esses excessos de raiva, geralmente são com as pessoas que você mais ama. Não é que Fato. você é mais grosseiro, que você é mais rude, porque você tem essa intimidade. Você sabe que não vai romper facilmente. Então você fala tudo aquilo que você quer e não quer. Mas na verdade só serve para ferir o outro. Então, se questionar se isso você falaria daqui a um tempo, eu acho que é uma dica muito legal para que você não haja sob forte emoção, não é? Fato. E tem pessoas, eu já escutei assim, pacientes falar, e pessoas no geral, ah, Karina, mas se eu não falo na hora que eu tô com raiva, depois eu não falo mais. Então, se você não fala depois, provavelmente é porque não era tão relevante, não era Uhum. tão importante, né? E aí, se você tem dificuldade para falar depois, quando você tiver com raiva, anota o que você estava querendo falar com aquela pessoa e depois, igual a gente falou, 2 horinhas depois, né? Olha lá o que você escreveu e vê se aquilo ainda é algo que você quer comunicar. Faz Tenta sentido transformar ainda, né, eu aquela. falar Faz isso. esse sentido ainda. E se faz sentido, elabora aquilo de uma forma que seja mais assertiva, né? E que não vá magoar a pessoa e fala para ela. Né? Agora, se passou 1 hora, 2 horas e você fala, tipo, eu não consigo mais falar nada daquilo que eu pensei. Então, Uhum, talvez é porque aquilo não fosse tão válido assim. Né? Talvez uhum, fosse tua raiva, tipo, te tirando dos trilhos ali, né? Te uhum. tirando do caminho do autocontrole. Uhum, sem dúvidas. E aí a gente vai trazer agora, né, as estratégias mais assim ajustadas. A gente deu Uhum. dicas, começamos com dicas assim, a levinha, simples, mas agora a gente vai, né, Moderados. pro pesado, não é? Digamos assim. Uhum. E a gente vai trazer as estratégias assim mais funcionais para você lidar com a raiva. O primeiro, entender a raiva, não é? Assim como o Uhum. ciúme, que nós falamos no episódio anterior e você pôde acompanhar, se não acompanhou, é só correr lá no episódio anterior e ver, não é? O ciúme e a raiva, tá tudo bem você sentir, tá tudo bem você sentir raiva, tá? Porque é uma emoção humana e tudo mais, ela tem a sua função, ela traz a sua mensagem. A diferença é você agir sobre raiva. As pessoas têm uma ilusão de que nós precisamos é, extravasar a raiva, eu preciso soltar a raiva que eu estou sentindo. Não, você não precisa. Porque tu já parou para pensar que geralmente quando você preciso extravasar minha raiva, eu preciso falar o que eu tô sentindo, geralmente depois você vai ficar se sentindo mal por muito tempo, Uhum. ruminando a Uhum. raiva, Uma culpa depois. segurando o carvãozinho na mão para atirar no outro, sendo que na verdade quem tá se queimando é você nesse momento. Então Uhum. perceba que é isso que tem acontecido com você às vezes e não tá funcional. Então, Uhum. entender que a tua raiva faz parte de você ser humano, né? Quando você entra lá num site, você coloca não sou robô. Então, se você coloca que não é robô, não é? Você tá passivo a sentir raiva, tá? Fato. Só para te avisar, não é, Karina? Só para você saber, Uhum, né? A gente sente raiva sim, tá? E todo mundo sente. Mas aí vem a frasezinha que a Mi falou, e a gente falou no episódio anterior, uhum, que ter raiva era uma coisa, e você ser hostil e agressivo é outra coisa, né? Tem uma separaçãozinha, às vezes a pessoa fala, mas se eu aceitar a raiva, significa que eu vou ter que ser hostil e agressivo. Não, não significa não. Tá? uhum, Você pode sentir a tua emoção sem agir de acordo com ela. uhum. Isso mesmo. E você, lendo essas mensagens, você às vezes consegue, de fato, conseguir o que você quer, entendeu? Porque Uhum. isso é sobre você.
Sim, Uhum, mas isso é sobre ser humano, uhum, entende? Por quê? uhum, Porque as outras pessoas também sentem isso. Então, se uhum. você percebe que tem um colega de trabalho seu que está irritado no dia, você vai ficar provocando É. isso? Uhum. Sim. Pegue leve, não fique instigando a pessoa, assim como você Uhum, gostaria que quando você não está no momento bom, não te instigasse nisso, te validasse, você chega para essa pessoa e fala assim, tá tudo bem, não é você se sentir desconfortável, tá tudo bem você sentir raiva, não é? Eu sei o que você está sentindo, né? Imagina o que você está sentindo. Isso traz validação pro outro, não é? E quando você entende, a outra pessoa fala, nossa, né? Que bom que alguém falou isso pra mim nesse momento, eu tava me sentindo tão mal, porque às vezes além da raiva que você sente de alguma coisa, você sente culpa por se sentir com raiva, como se fosse algo é muito comum. ruim, não é? E alguém vem e valida você, isso é acolhedor, isso é bom. Então, veja, isso melhora o teu Uhum. relacionamento com você mesmo, mas também melhora com as outras pessoas, né, Karina? Uhum, isso é verdade. E isso que a me trouxe de você às vezes se sente mal, assim, por sentir raiva, acontece muitas vezes você tá com raiva, vamos supor, de teu pai, ou tua mãe, ou irmão, ou alguém que é próximo, assim, da tua família, e você fica, nossa, mas eu tô com raiva dessa pessoa, né? Que pessoa horrível eu sou por sentir raiva da minha mãe. E tá tudo bem, tá? A gente sente raiva, isso não significa que o amor é anulado, né? Que entra muito naquilo, se eu tenho raiva, então eu não amo tanto essa pessoa, eu não gosto tanto dessa pessoa, né? Ou eu sou uma pessoa horrível por sentir raiva. E não é verdade, tá? Uma emoção, ela não anula a outra. As emoções, elas podem estar embaralhadas ali e existir simultaneamente. Só que o que acontece com a raiva, ela tem uma tendência a meio que engolir as outras emoções. Então, no pico da raiva, parece que a única coisa que você sente é raiva, né? Uhum. Mas não, se você ama uma pessoa e está com raiva, aquele amor ainda está ali, aquele sentimento de amor ainda está presente, né? É A só uma raiva só está ambivalência. encobrindo ele um pouquinho. É só uma Exatamente, ambivalência emocional. A gente pode sentir emoções exatamente. opostas e ainda continuar amando, não é? Isso não Sem quer dizer que dúvida. essa pessoa não é mais digna de estar perto de você ou que você não é mais digna de estar perto dela. E a segunda Concordo. estratégia é a meditação. A gente pode usar o mindfulness para acolher a nossa emoção, validar e simplesmente aceitar aquela Uhum, emoção, não é? E ficar bem consigo mesmo. Então, aquela coisa, como eu disse antes, que você precisa descarregar a raiva, não é verdade, tá? Você pode sim, não é se acolher, ir para um lugar mais reservado, não é? E uhum, desenvolver uma compaixão por você nesse momento, não é um uhum, acolhimento, falar, olha, eu já sei que isso é humano. Né? Então só tô vivendo a minha humanidade, quem sabe uhum, no seu momento mais intenso, não é? E uhum, começar a desenvolver uma atenção mais plena, comece a observar quais são, né, o que você tem visto e desenvolver os teus cinco sentidos desse momento, não é? Ou uhum, deixar que os pensamentos cheguem até você como uma onda que vem até a praia, você não consegue segurar ela, então deixa que o pensamento se aproxime e vá embora, não é? A gente pode fazer esses movimentos para acalmar você nesse momento, não é, Karina? uhum. A meditação vai ajudar muito a você entender também por que que você está com raiva, né? Igual me falou dos teus pensamentos, o que está acontecendo, né? Por que que aquilo te incomodou tanto, né? E ajuda muito a te acalmar, né? Tem, por exemplo, a respiração diafragmática, né? Que é você respirar, pausar um pouquinho e soltar a respiração, né? Uhum, Respirar mais focando aqui no diafragma. uhum, Isso é legal, porque às vezes se você tá, por exemplo, não, mas eu agora não consigo me controlar, tô no pico de raiva. Sai daquele ambiente, vai no banheiro, por exemplo, e faz a respiração diafragmática. Talvez te ajude a, naquele momento, dar uma acalmada na tua raiva. Né? E depois chega em casa, pega uma meditação que é um pouco mais elaborada, digamos assim, né? Um relaxamento muscular progressivo, que você jogar uhum. no Google, você vai achar, né, É. alguma meditação guiada Tem para isso. aquela também, o Headspace O no Headspace, Netflix. maravilhosa. Tem Uhum. um videozinho que é da respiração 478 que é uma respiração Uhum, compassada, que uhum, eu tenho o videozinho, né? Ele tá também no YouTube, você pode digitar, ou se você quiser, você pode sim, procurar eu e a Karina, a gente te passa esse videozinho, não é? Para que você exato. possa aprender a gerenciar e compassar isso. Tem muitas estratégias, não é, Karina? Muitas, uma infinidade. Assim, quando a gente fala de mindfulness, né, de meditação, tem muita, muita estratégia. E elas não funcionam só para raiva, né? O nosso podcast está Uhum, direcionado hoje para raiva, nosso episódio,
mas ela funciona para todas as outras emoções, né? É Uhum. uma estratégia de regulação emocional muito eficaz, né? Porque te permite focar um pouquinho no que está acontecendo dentro de você e é você se regular emocionalmente, né? Então a meditação ela é muito válida para trabalhar todas as emoções, seja raiva, seja ansiedade, seja tristeza, tá? Então, se vocês quiserem algum vídeo, alguma estratégia, pode procurar tanto eu quanto a Mi que a gente passa para você com o maior carinho, tá bom? Outra estratégia que a gente pode usar, não é, Karina? É gastar as nossas energias com atividades físicas, não é? A OMS, ela já diz que a partir de 22 minutos de atividade física, nós melhoramos a nossa relação com a ansiedade, com depressão e melhoramos a nossa concentração, ou seja, até melhoramos os nossos níveis, né, ali de déficit de atenção. Então é muito, muito, muito válido você buscar isso, não é? Porque você vai conseguir regular melhor as tuas emoções também, não é? E você estando mais cansado, você canaliza um pouco dessa energia também para a tua atividade física, não é? Então é muito sim saudável. Eu indico para todos os clientes sempre a atividade física, porque ela vai ser um coadjuvante nesse processo de aprender a regular as emoções, de melhorar a sua saúde mental. É sim um coadjuvante muito, muito, muito importante da nossa saúde mental, não é, Karina? Uhum, sem dúvida alguma. Não só para a raiva, né, como a Mi falou, mas para todas as outras questões emocionais é muito bom a atividade física. E para a questão física também é muito bom, né? Isso. Então, enfim, atividade física só tem benefícios, tá? Uhum. Então, se você não faz, tente fazer, seja em casa, seja na academia, seja, enfim, da forma que você conseguir. A Mi, por exemplo, está fazendo em casa agora. Super orgulhosa dela, vejo ela sempre nos stories lá fazendo atividade física, né? Eu também Isso. faço em casa. Não estou fazendo a mesma, né, assim, que a Mi, assim, na mesma Mi tá um pouco mais comprometida do que eu, confesso. Mas eu tento fazer também em casa. E Mas é muito 3 importante a vezes gente, na nossa, Matilde. semana já dá 3 vezes eu tô benefício. conseguindo. Então, Uhum. não é? Então a gente não precisa pensar, ai, Uhum. vou fazer todo dia. Não, a gente pode É, começar um pouquinho mais leve também, não é? Ai, que eu não tenho tempo. exato. Tá, mas será que você não tem um tempo no teu final de semana de sair dar uma caminhada ao ar livre, na rua da Uhum. sua casa, não é? Uhum. Enfim, não precisa ser aquela coisa mirabolante, não é? Atividade física. Ela pode ser Sim. colocar um videozinho na TV e fazer um movimento lá, né, de uma aula de alongamento, de relaxamento. Uhum. Tudo isso vai se contribuir, né? Não precisa ser algo mirabolante, Exatamente. não. A gente pode facilitar isso. Exatamente. Às vezes as pessoas acham que eu vou fazer atividade física, então eu tenho que fazer 1 hora, 2 horas de atividade física, eu tenho que fazer até. Não, gente, não precisa, né? Às vezes você faz 20 minutinhos, 15 minutinhos, 30 minutinhos, já tá ótimo, já é alguma coisa, né? Melhor do que você não fazer nenhuma atividade física. Sem dúvidas. E outra coisa também é assim, ó, nós podemos sair do ambiente que está Uhum. sendo irritante, né? Ai, mas eu não tenho como sair. Não, vai ao banheiro. Quase todo ambiente tem um banheiro, não é? A não sei que você esteja Sim. no meio da natureza e com raiva, não é? Mas se não, você tem um E mesmo banheiro. assim dá pra você sair um pouquinho e ficar um pouquinho Mais escondida. Não longe vai ser das um pessoas. banheiro. É. Mas dá pra você. Sim, porque veja, né, você sai desse ambiente, você rompe. Tem um exemplo que eu gosto muito, eu lembro que eu abordei lá no começo desse podcast falando a respeito de que com os nossos familiares, geralmente a gente é mais rude, não é? Eu tenho um Aham. exemplo muito bom Fato. nesse negócio de sair do ambiente, porque veja, não sei se você já foi numa balada, mas talvez você já tenha ido num lugar muito movimentado. Sabe aquele Aham. lugar que tem muita gente, uma feira, ou um evento Uhum. muito grande, tem muita gente. Nesses Uhum. ambientes, como tem muita gente, às vezes a gente pode trombar com uma pessoa mal educada, não é? E essa pessoa mal educada, o que que ela vai fazer? Ela, às vezes ela vai passar e vai dar uma cotovelada ou, né, bater no seu corpo de alguma forma, não Trombadinha é? você. E aí, o que que você vai. A pessoa às vezes vai passar e nem vai pedir o quê? Desculpas pra você. Não vai falar, oh, foi mal, oh, desculpa. Não. E aí, isso te deixa com raiva. Porque até a pessoa bater, a pessoa fala, ai, desculpa, né, que tem muita gente. Você vai Uhum. falar, não, tá tudo bem. Né? Doeu pra caramba, mas você vai, "Não, tá tudo bem, tá tudo certo, vai, pode ir. Não é? Vai E embora. você ficou com raiva. Mas pensa, essa pessoa bateu em você, trombou em você, você ficou com raiva. E o que que você vai olhar pra ela e vai falar? Não é nada, não é? Ou não vai falar nada, vai ficar quieto. Aposto que
quando você tá numa situação assim, você não vai explodir com aquela pessoa. Falar assim, ó, mal educado, seu não sei o que lá e tudo mais. O que que você vai fazer? Você vai parar e vai pensar. E se essa pessoa tá com uma galera e essa galera vem pra cima de mim? Porque você nunca sabe Uhum. que galera tá com galera, não é? Ou se a pessoa tá Aham. sozinha. O que que Fato. você faz? Você pensa duas vezes antes de agir. Você tá tomado pela raiva, pela má educação, às vezes ela virou bebida na sua roupa, virou bebida em você, e você tá. Aí o que você faz? Irado. Se ela tá com uma galera, não é? Melhor eu não fazer isso, não é? Então, o que acontece? Isso mostra que sim, há como você coibir esse impulso pela raiva de agir, não é? Com a raiva. E isso também mostra como a gente age diferente com pessoas estranhas do que a gente age com nossos familiares também. Porque com os nossos familiares, você sabe que ele não tá com uma galera, que, Uhum. que o seu irmão tá ali sozinho, não é que a sua irmã Aham. tá ali sozinha, que seu parceiro tá ali sozinho, não vai vir uma galera Aham. brigar com você se você brigar com ele. Então a gente fica Uhum. confiado, não é? Uhum. Mas sim, ai, não, aconteceu, eu já agi. Não tem como controlar. Porque se numa situação assim você controlaria, não é? Não pensaria duas Uhum. vezes antes de revidar na outra garota ou no outro garoto. Em casa Uhum. você também pode, tá? Então, se tá ruim, sai daquele ambiente, não é? Ficou com raiva Uhum. e a pessoa tá ali ainda perto, sai daquele ambiente, tá? Tem sim como fazer. Não é o seu agir não é a raiva, é a emoção que você está sentindo. O seu agir é um comportamento motivado pela raiva e não o Uhum. sentimento da raiva, tá? A gente precisa fazer essa cisãozinha ali entre essas duas coisas, não é, Karina? Uhum. Sem dúvida alguma. E tem pessoas que falam, ah, mas você está dizendo que eu não posso, né? Vou ter que sentir raiva, engolir minha raiva. Não, gente, não é isso, mas vocês vão ter que aprender a regular nossa raiva. A gente não pode sempre agir de acordo com nossas emoções. Isso significa que a gente não é que a gente está varrendo a emoção para baixo do tapete. Pelo contrário, né? Se a gente sai do ambiente, a gente tá lá, brigou com o nosso parceiro, né? Começou a sentir muita raiva dele, fala, não, vou falar besteira, porque eu tô com muita raiva, né? O rosto eu, por exemplo, começo a ficar com as bochechas vermelhas quando eu tô com muita raiva e cheia de manchinhas. Então, eu sei quando eu tô com muita raiva, eu consigo identificar, né? Então, sai do ambiente, vai pro banheiro, joga uma água no rosto, respira fundo, né? Conta até 10, né? Faz uma contagem ali, ou toma um banho, né? Um banho resolve também bastante, né? Toma um banho ali com a água mais fria que você conseguir, né? Então, dá aquela tranquilizada, né? Aceita que você tá com raiva, entenda por que você tá com raiva e elabore. Tá, eu tô com raiva disso, eu acho que é importante realmente comunicar isso. Eu vou tentar aqui, agora que eu tô nesse ambientezinho longe dessa pessoa, elaborar de uma forma que não gere ainda mais raiva e que não gere algum desentendimento maior. Elabora ali tua resposta, elabora ali teu discurso, e aí você vai, toma mais calma, e chama a pessoa e vai e conversa com ela. Tem bem mais chance da conversa ser assertiva, ser legal e chegar em algum lugar que seja proveitoso, né, Mi? Chegar numa solução, não é? Numa solução. E essas estratégias que a gente trouxe, essas quatro estratégias, são estratégias para a raiva, não é de forma geral, mas se você Uhum, percebe que você tem agido muito por impulso da raiva, a uhum, terapia cognitivo-comportamental tem uma ferramenta, não é? Um treino que é muito bom para esse controle de raiva, não é? Então, se você vê que você já está tendo muitos prejuízos por conta da raiva, porque acontece mesmo de você ter prejuízos na sua vida por conta da raiva, tem o treino cognitivo de controle de raiva, tá? E tem uhum, vários psicólogos que aplicam esse treino cognitivo de controle de raiva. E aí você uhum, pode também procurar isso como uma uhum. estratégia, tá? Para você aprender a lidar com a raiva, porque se você tem Sem aplicado dúvida tudo isso alguma. já e às vezes não tem acontecido, tá na hora de trabalhar mais incisivamente com essa raiva para que você não tenha frutos piores, não é? Porque às Sem vezes dúvida. em você se exceder com a raiva, às vezes você até comete alguma coisa que é Sim. considerada crime, não é? Sem Então é dúvida. muito perigoso, de fato, você não aprender a regular essa raiva, não é, Karina? Sem dúvida. Exemplo é aquelas pessoas que param o carro e começam a brigar com outras pessoas. A gente conta questão tem, né? Pessoas que vão, quebram o computador, quebram o celular, né? Tem um videozinho, por exemplo, que um professor está dando aula e tem um aluno falando ou gravando alguma coisa, ele pega esse celular do aluno e taca o celular do aluno no chão, né? O quanto de problema esse professor não deve ter tido, ainda mais porque foi gravado, né? Mas assim, gente, isso é o quê? Uma falta muito grande de controle da raiva. Então, se você tá nesse nível,
né? Tá começando a prejudicar as tuas relações, tá começando a prejudicar você, né? Então, talvez seja a hora de você buscar alguma coisa que seja um pouquinho mais direcionada para você, né? Por exemplo, com a psicoterapia, com esse treino cognitivo para controle da raiva. Então, isso talvez te ajude mais quando você está numa raiva ali que você não consegue controlar, né? Você não está tendo um controle do impulso ali muito legal, né? Antes de passar pelo teu córtex pré-frontal, você já foi lá e já deu Agiu. tudo errado. Já É, agiu, já foi ladeira abaixo, isso né? mesmo. Então, as estratégias que a gente passou hoje para você, para recapitulação, entenda que a raiva é normal. Você pode utilizar da meditação, você pode gastar energia com atividades físicas, você pode sair desse ambiente que está desencadeando raiva em você e também você pode procurar, né, psicoterapia, o treino cognitivo para raiva, que vão te Uhum. ajudar aí a lidar melhor com a sua raiva. Se você quiser mais informações sobre esse tema, se você quiser saber mais sobre saúde mental, se você quiser solicitar um novo tema para o podcast, você pode procurar a Karina, não é? Aonde o pessoal te encontra, Karina? Me encontram no @carinabrasil.psi. Vocês podem mandar uma mensagem lá para saber um pouquinho mais sobre raiva ou qualquer outra coisinha da ordem ali da saúde mental. E também dá para vocês procurarem a Mi, né? Que ela também é super assídua ali nas redes sociais, bem mais do que eu, né? Confesso. E como é que as pessoas te encontram aí? Vocês me encontram no Instagram, @Milena, Uhum, Milena Matias, Milena com Y, Matias com dois Is. Lá você encontra, pode uhum. tirar suas dúvidas e pedir seu episódio aí, seu tema de episódio. Então, Karina, para lidar com a raiva, Haja terapia. haja terapia, é isso mesmo. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.